Olá, nessa aula nós vamos tratar sobre a questão das permissões de usuário. Antes de mostrar como que faz para dar ou retirar permissão, é importante que a gente entenda como que as permissões funcionam aqui dentro do sistema, como o sistema se comporta mediante as permissões. Então, primeiro, é importante a gente entender que cada item de menu que o sistema possui ele dá a permissão para o usuário. Então, o usuário ele tem as permissões sobre cada item de menu. Cada itemzinho desse aqui, o usuário pode ter permissão a ele ou não. Tá? Então, isso é importante. Todos os itens, ele pode ou não ter acesso. Outra coisa que é importante é o seguinte: são 4 níveis de acesso que o usuário pode ter em cada uma dessas telas. Então, na verdade, o que o usuário tem acesso ou não é a tela. Porque se ele tiver com a opção bancos apagada, ele não tem acesso à tela de bancos. Tá? Uma vez que ele tem a tela de bancos disponível aqui para ele, significa que ele pelo menos tem o acesso de consulta, a permissão de consulta. São 4 os tipos de permissão que o usuário possui. Uma delas é o consulta. Se ele tem acesso à consulta, então ele visualiza os menus. Se ele não tivesse acesso à consulta do menu, o menu fica apagado para ele. Tá? Aqui todos os menus estão liberados porque eu estou com acesso de administrador. Então o administrador não tem restrição nenhuma em nenhuma tela. Tá? Mas à medida que você cria o usuário e vai dando as permissões, você vai falando qual tela o usuário pode abrir e uma vez na tela, quais são os direitos de acesso que ele tem nessa tela. Então, por exemplo, ó, aqui aparece direitos de acesso. Como eu estou com o usuário administrador, aparece direitos de acesso ao administrador. Se eu não tivesse como administrador, então apareceria aqui quais são os tipos de acesso que eu tenho. E podem ser 4: consultar, incluir, excluir e alterar. Então, para todas as telas, eu posso dar 1, 2, 3 ou 4 tipos de acesso. Se eu falar que ele pode incluir, então em todas as telas, o botão novo vai estar disponível para ele. Se eu falar que ele tem direito a excluir, então o botão apagar vai estar disponível para ele. E se eu falar que ele tem permissão de alterar, então o botão alterar vai estar liberado para ele. Tá? Quando ele tem permissão só de consulta, todos os botões estão apagados para o usuário. Tá? Então é assim que você consulta nessa tela ou na tela que você abrir quais são os direitos de acesso que o seu usuário tem naquela tela. Mediante essa informação é o que você vai conseguir fazer ou não nessa tela. Ok? Dito isso, entendido essa parte, vamos ver como que eu crio os usuários e depois como que eu dou os acessos aos usuários. Então aqui no menu configurações, ou você já precisa ter a permissão no menu configurações, ou você precisa ser um usuário administrador para ter acesso a essa tela aqui, tá? Então aqui no submenu de usuários é onde eu tenho acesso aos usuários. Então, usuários do sistema. Nessa tela aqui é onde então aqui eu vou criar um usuário novo aqui. Eu vou vir em novo, vou colocar a sugestão, o nome completo, tá? Mas eu vou criar só com o primeiro nome e a senha. Eu vou colocar a senha simples, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só isso já é suficiente para ter acesso ao sistema para criar um usuário, tá? Administrador aqui eu vou colocar como não e vou salvar, tá? Aí esse e-mail, essa senha. Quando o usuário tem um e-mail, uma senha cadastrada e ele logar no sistema, em qualquer tela que ele for fazer envio de e-mails, seja na tela de pedido, seja a tela que for, o sistema vai usar um e-mail informado aqui para fazer o envio desse e-mail, tá? Então, coloquei nome, login, senha, administrador não, vou salvar. Beleza, ele grava, o usuário está aqui. Tá? Depois, o que eu faço? Eu não vou dar permissão para o usuário.
Tá? Não é a prática mais adequada, apesar de poder fazer dessa forma, mas não é a prática mais adequada. Por quê? Porque vamos pensar assim, ó. Eu tenho 5 usuários que vão ter exatamente os mesmos acessos, as mesmas telas. Se eu for dar permissão para o usuário, cada usuário eu vou ter que configurar a permissão dele 5 vezes. Então, o que eu faço para evitar esse retrabalho? A gente cria grupos. Então, eu crio um grupo, faço a configuração da permissão nesse grupo e falo que aqueles 5 usuários pertencem a esse grupo. Automaticamente, todas as permissões aplicadas no grupo serão replicadas para o usuário. E a gente vai fazer exatamente isso. Então, eu vou fechar e vou abrir o grupos, ó, configurações, submenu usuários, grupos de usuário. Vou criar um novo grupo. Então, eu vou criar um grupo chamado vendas. Beleza? Eu vou criar um grupo chamado vendas. E aí eu vou dar as permissões que os usuários de vendas vão ter. E todos os usuários que são do departamento de vendas vão receber essas permissões. Tá? Salvei. Beleza, o que eu faço? Eu volto lá no meu usuário, ó, usuários do sistema, seleciono o Ricardo e vai aparecer o grupo vendas aqui. Então eu vou dar um alterar, marcar o grupo vendas e vou dar um salvar. Pronto. Eu disse que o usuário Ricardo pertence ao grupo vendas. Todas as permissões que eu der para o grupo vendas, Ricardo terá acesso. E qualquer outro usuário que eu associar ao grupo vendas. Tá? O usuário pode pertencer a mais de um grupo? Sim, eu posso ter vários grupos criados aqui. Eu vou deixar até a janelinha aberta, vou lá no grupos de usuários e vou criar mais um usuário, por exemplo, financeiro. E vou salvar. Só para exemplo. Se eu vier aqui e selecionar de novo para ele atualizar a lista, ó, já aparece o financeiro. Tá? Eu posso, por exemplo, vir aqui e falar que Ricardo tem acesso a vendas e financeiro. Tá? Amanhã ou depois não, o usuário Ricardo não vai mais ter acesso ao financeiro. Eu desmarco aqui, salvo, ele só tem permissão no grupo vendas. Tá? Beleza, agora a gente vai colocar as permissões no grupo vendas. Ó, venho aqui de novo, configurações, submenu de usuários, permissões de grupo. O que vai acontecer aqui? Ele vai falar qual o grupo? Eu vou selecionar o grupo vendas e me aparece todos os menus que o sistema possui. Lembra que eu falei no comecinho lá que o acesso que o usuário vai ter é na tela. Então eu vou falar que lá no arquivo, ó, seleciono o arquivo, seleciono consultar, salvar, para que ele possa abrir o menu arquivo, senão ele não consegue nem abrir o menu arquivo. Tá? Aí eu venho aqui, ó, dentro de arquivo, eu abri o menu arquivo aqui na lista. Ó. Ele vai ter acesso a pessoas, mas só consulta. Então eu clico no pessoas, clico no consulta e dou um salvar. Gravou já. Tá? Não aparece mensagem, ele não vai tocar música, não vai acontecer nada aqui. É só isso. Produtos, ó, eu clico em produtos. Produtos eu quero que ele consulte e altere. E salva. Pronto, permissão no produto está dada. Ah, eu quero que ele tenha acesso ao submenu de faturamento. Como é um menu, consultar. Ele não inclui menu, ele não altera menu, ele não exclui menu. Então não preciso dar as permissões. Ah, mas se eu clicar sem querer? É só desclicar. Tá? Mas ó, é menu? Só consulta. Aí eu abro o menu. Ah, agora dentro do menu faturamento, eu quero que lá no prioridade de bancos, ele possa consultar, alterar e só. Salvei. Beleza? A gente vai ver depois essas telas rodando. Só prioridade aqui no submenu faturamento. Eu quero que ele tenha, por exemplo, aqui no submenu produtos, ó, acesso ao submenu produtos, consulta, salva. Dentro do submenu produtos, eu quero que ele tenha acesso aos tipos de produto, ele vai poder consultar, alterar, incluir e excluir. Salva. Estrutura de produto, ele vai poder consultar, alterar, incluir e excluir. Salva. Beleza, tá bom já. Para teste já dá para a gente fazer, visualizar depois. No menu arquivo é só. Eu vou dar uma permissão para o menu faturamento. Clico no faturamento. Consultar, salvar. E o que de dentro do faturamento? Pedido. Ele pode consultar, alterar, incluir, excluir pedido. Vendas, né?
Confirmar pedido, vendas, pode? Não, não pode. Vai ser só o financeiro. Só um exemplo, tá? Nota fiscal, ele pode consultar a nota. Beleza. O que mais? Ele pode ver relatório? Ele vai sim ter acesso ao menu relatório. E dentro do menu relatório ele vai poder ver o relatório de faturados, consultar. Relatório é só consulta. Não precisa dar, incluir, excluir, alterar, porque ele não faz isso no relatório. Relatório de produtos vendidos? Sim, consultar. Beleza. Tá ótimo já. Para a gente fazer o teste aqui e entender como funcionam as permissões, basicamente é isso, tá? Eu vou fechar. Eu vou sair do sistema e vou entrar novamente com o usuário Ricardo para a gente visualizar as permissões. Ó, eu estou com o admin, tá tudo aberto. Na sequência, eu vou entrar com o usuário Ricardo e vocês vão visualizar como que vai estar essa tela de menus aqui. Tá? Só um minutinho. Estou logado com o usuário Ricardo, tá? Você visualiza aqui embaixo. Vamos ver os nossos menus aqui, como que ficou os nossos menus, ó. Então, o menu arquivo, eu tinha deixado ele visualizar, eu dou um clique e ele abre o menu inteiro. Porém, ó, eu não consigo clicar nas opções que eu não dei nem opção de consulta para ele. Ó. Porém, nos menus aqui, ó, dei permissão para ele no menu faturamento e só dei no prioridade de bancos, ó. Só tenho prioridade de bancos disponíveis, o restante ele não abre. Eu vou clicar na prioridade de bancos. Tá aqui, ó, vou alterar, eu só falei que ele só podia alterar, ele não pode fazer mais nada aqui. Então, só tá o alterar aberto. Vamos ver outra janela que eu dei para ele, ó. Lá no menu produtos, tipo de produto, eu disse que ele poderia fazer de tudo lá no submenu de produtos. Ó, então tá todos os botões disponíveis para ele. Ó. O novo, se eu der um alterar ou apagar, acende, porque ele tem permissão para excluir. Tá? Então tá tudo liberado para ele, porque eu dei essa permissão. O que mais que ele tem lá? Lá no estrutura de produto, ó. Vamos ver como que tá a janela de estrutura de produto. Só para a gente conferir, ó. Tá lá. Então, os botões estão disponíveis, ó. O novo, o alterar ou apagar acende. Tá tudo disponível, porque ele tem todas as permissões nessa tela aqui, tá? Vamos ver agora no pessoas. Pessoas ele só podia consultar. Então, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui embaixo, na janela. Não dá, mas acho que o botão dá para ver, ó. Ele não consegue dar novo, ele não consegue dar alterar, ele não consegue dar apagar. Tá? Ele só pode consultar. Ele só tem permissão para consultar. Ó, histórico, como ele não deixa você visualizar. Tá? Eu não selecionei nenhum cliente aqui. Tá? Mas o importante aqui são os botões. Ó, todos apagados. Tá? O que mais aqui é o produto. Se eu abrir a janela de produtos, tá? O que ele pode fazer em produtos? Ele pode consultar e alterar. Ó. Aqui embaixo é que não está cabendo na janelinha aqui. Mas aqui embaixo tem, ó, consultar e alterar, tá? São as duas permissões que ele tem. Mas ele não pode incluir, ó, o botão novo está apagado. Vamos ver lá no faturamento, ó. Eu dei permissão para ele no pedido ele pode fazer tudo. Então, se eu abrir aqui faturamento pedido, ele vai abrir a tela do pedido. Se eu vier aqui em dados, vai estar tudo disponível para ele. Vou alterar, está tudo disponível para ele aqui, ó. Tá? Então é assim que funciona a nossa gestão de permissões. Tá? É assim que usa as informações aqui. Tá, o relatório também. Como eu dei permissão para o usuário nos relatórios do menu faturamento, né, foi esses dois que eu dei acesso para ele. Ó. Então ele tem acesso aos menus. Tá? Ele consegue visualizar as janelas. O importante aqui é entender a lógica de funcionamento. Tá? Ó, ele não consegue dar permissão para ele mesmo ou tirar. Porque eu não dei permissão para ele no menu configurações, eu não dei permissão para ele no menu usuários. Tá? É dessa forma que a gente faz a configuração de permissões e de usuários dentro do sistema, tá bom? Um abraço aí e até a próxima aula.